A noite cai lentamente sobre a costa do mar do Japão, e as luzes industriais de Kashiwazaki-Kariwa recortam o horizonte com um brilho frio, quase silencioso. Durante mais de uma década, esse complexo gigantesco, considerado a maior usina nuclear do mundo em capacidade instalada, permaneceu adormecido, como um símbolo incômodo de um país que aprendeu, da forma mais dura possível, o peso das escolhas energéticas. Agora, após anos de resistência, auditorias, protestos e negociações políticas, o Japão acaba de remover o último grande obstáculo para o seu retorno à operação: o consentimento local. A decisão não é apenas técnica, nem meramente administrativa. Ela carrega memórias, medos e uma pergunta central que volta a assombrar o país: até que ponto o Japão está disposto a confiar novamente na energia nuclear? O que aconteceu em termos objetivos é relativamente simples. Autoridades locais da província de Niigata deram sinal verde para a retomada gradual da usina de Kashiwazaki-Kariwa, operada pela TEPCO, a mesma empresa responsável pela usina de Fukushima Daiichi, palco do desastre nuclear de 2011. Esse aval regional era o último passo político relevante antes que o governo central pudesse autorizar o reinício das operações. Para Tóquio, trata-se de uma vitória estratégica em um momento de pressão energética, inflação global e instabilidade geopolítica. Para parte da população, no entanto, a decisão reabre feridas que nunca cicatrizaram completamente. A mídia de centro tratou o tema com uma linguagem calculada, quase cirúrgica. Veículos como a CTV News destacaram o caráter institucional do processo, enfatizando que a autorização veio após anos de inspeções reforçadas, novas exigências de segurança e compromissos formais da operadora com protocolos mais rígidos. O foco recaiu sobre a necessidade prática. O Japão importa a maior parte da sua energia, enfrenta custos elevados com combustíveis fósseis e precisa reduzir emissões em um contexto de metas climáticas cada vez mais pressionadas. Nessa narrativa, o retorno da usina aparece como um movimento racional, inevitável e tecnicamente justificado, apresentado menos como uma escolha política e mais como uma resposta pragmática a uma equação energética difícil. Já a cobertura de viés mais à esquerda, como a da Associated Press, trouxe o passado de volta ao centro da cena. Em vez de tratar Kashiwazaki-Kariwa apenas como um ativo energético, essas reportagens resgataram a história de Fukushima, lembrando falhas de governança, subestimação de riscos e a confiança excessiva em sistemas que, quando colapsam, deixam consequências que atravessam gerações. O consentimento local foi descrito não como um consenso pleno, mas como um acordo obtido em meio a divisões, pressões econômicas e promessas de compensação financeira. A esquerda destacou o temor persistente de moradores, a desconfiança em relação à TEPCO e a sensação de que a segurança absoluta, em um país sujeito a terremotos e tsunamis, continua sendo uma promessa impossível de cumprir por completo. Na leitura mais crítica, o reinício da usina não representa apenas uma decisão energética, mas um sinal de que o Japão está disposto a normalizar novamente o risco nuclear, mesmo sem ter resolvido plenamente os traumas sociais deixados pelo desastre de 2011. O discurso ambiental também aparece de forma ambígua. Embora a energia nuclear reduza emissões de carbono, ela traz consigo o problema dos resíduos radioativos e a ameaça de acidentes de alto impacto, fatores que, segundo essa abordagem, raramente entram de forma honesta no debate público. Do outro lado do espectro, a mídia de viés mais à direita adotou um tom marcadamente mais assertivo. Publicações como o Política, da Sérvia, enquadraram a decisão japonesa como um passo lógico e necessário para a soberania energética do país. Nesse enquadramento, a usina não é um símbolo de medo, mas de capacidade tecnológica e independência estratégica. O argumento central é que o Japão não pode se dar ao luxo de depender indefinidamente de importações caras de gás e petróleo, especialmente em um mundo marcado por guerras, sanções e disputas geopolíticas. A retomada nuclear surge como um sinal de maturidade política, uma demonstração de que o país aprendeu com os erros do passado e agora opera com padrões de segurança mais elevados. A direita também tende a minimizar o fator emocional do debate, tratando a oposição local como compreensível, porém superável, diante dos interesses nacionais mais amplos. Nessa visão,
O risco zero não existe em nenhuma matriz energética e a alternativa, continuar queimando combustíveis fósseis, seria, a longo prazo, ainda mais prejudicial à saúde pública, à economia e ao meio ambiente. O discurso se ancora na ideia de progresso controlado, em que tecnologia e disciplina institucional seriam suficientes para evitar a repetição de catástrofes. Por trás dessas narrativas divergentes, existe um Japão que tenta redefinir sua identidade energética em um mundo instável. A guerra na Ucrânia, as tensões no Oriente Médio e a competição estratégica na Ásia elevaram o custo da dependência externa. Ao mesmo tempo, o compromisso com a neutralidade de carbono pressiona o país a buscar fontes que não emitam grandes volumes de CO2. A energia nuclear, com todas as suas contradições, reaparece como uma solução incômoda, porém funcional, dentro desse cenário. O consentimento local, embora decisivo, não encerra o debate. Ele apenas permite que o processo avance para as próximas etapas regulatórias e operacionais. Protestos ainda existem. A confiança pública permanece frágil e a memória de Fukushima continua sendo um ponto de referência constante, tanto para críticos quanto para defensores da retomada. O que muda, a partir de agora, é o peso simbólico da decisão. O Japão sinaliza que está disposto a seguir adiante, mesmo carregando consigo o risco e a controvérsia. No fim, a história de Kashiwazaki Kariwa não é apenas sobre reatores e megawatts. Ela fala de um país que tenta equilibrar medo e necessidade, passado e futuro, trauma e pragmatismo. A usina pode voltar a operar, mas a discussão sobre o papel da energia nuclear no Japão está longe de ser encerrada. Ela apenas entra em um novo capítulo, mais silencioso, mais técnico, porém igualmente carregado de significado, onde cada decisão energética se transforma, inevitavelmente, em uma decisão sobre como conviver com o risco em um mundo que oferece cada vez menos escolhas simples.